nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Corinthians que já conhece o seu adversário na pré-Libertadores, tá? Corinthians totalmente favorito. Vamos falar também sobre Angel Romero, tá, fiel? Corinthians acerta a renovação por mais um ano com o atacante paraguaio e também sobre Guilherme Arana no Corinthians, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, é totalmente gratuito. Vocês não vão pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de ajudar o canal do Corintianeiro, certo, fiel? Então bora lá. Fiel, cara, eu quero trazer a primeira informação aqui sobre o Romero, tá? O Romero que estava enrolando aí numa possível renovação com o Corinthians, estava até bravo com isso. Acredito que o Romero ele merece uma oportunidade no Corinthians, porque ele ajudou muito o Corinthians, cara, em 2023, evitando que o Corinthians caia para a segunda divisão, junto com o Roger Guedes. Em 2024, o Romero também teve as suas participações, ele teve os seus momentos importantes no clube, e é um jogador que merece uma renovação, até porque o Corinthians vai disputar bastante campeonatos e precisa de um elenco maior, tá? E o Romero, ele é importante pro elenco, ele é um líder, ele é o cara que tem a palavra no vestiário, ele é um dos mais antigos jogadores do Corinthians, é um cara que, apesar da sua idade, ele não deixa de demonstrar raça dentro de campo. Eu acredito que ele merece sim sua renovação. O que estava me deixando chateado era a enrolação para renovar. Romero sempre enrolou para renovar contratos com o Corinthians, ele vinha de boa. Depois o André Sanches precisou afastar o jogador e na época o André Sanches estava correto, tá, fiel? Mesmo ele sendo da renovação e transparência, na situação do Romero ele tinha razão. Aí o Romero enrolou para renovar contrato novamente com o Corinthians, mas agora sim o Corinthians conseguiu renovar o contrato com o jogador por mais um ano de contrato, vai até dezembro de 2025. Fiel, eu não tenho informações aqui sobre salário, tá? Se realmente aumentou o salário do atleta ou se ele permaneceu com o mesmo salário, vou procurar informações e trago para vocês com notícias mais atualizadas, combinado? E o Corinthians conhece aí o seu primeiro adversário na pré-Libertadores, que se trata aí do Universidade Central, tá, fiel? É um time fraco, tá? Não é um time forte, só que o Corinthians tem que manter os pés no chão, porque o Corinthians já foi eliminado aí pelo Guarani do Paraguai, já foi eliminado pelo Tolima, Corinthians aí que não tem muita sorte nas pré-Libertadores. Só que hoje é outro cenário. É um time que vem em ascensão, é um time que está com 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e com bons jogadores no elenco e pode pintar novas chegadas aí no timão, reforçando ainda mais esse time, tá? Então eu acredito que o Corinthians passa tranquilamente pelo nosso primeiro adversário aí, que é a Universidade Central, tá? Então já foi definido o primeiro adversário do timão, Universidade Central. Vou falar um pouquinho sobre o Pogba também, aproveitar que as notícias estão curtas hoje, tá? Mas são notícias muito interessantes, inclusive fique aí para você saber tudo referente ao Guilherme Arana, tá? O Pogba, Fel, eu trouxe a informação mais cedo, muitas pessoas não entenderam, tá? Apesar de eu não estar respondendo alguns comentários, eu estou lendo, tá, fiel? Meu celular, como eu disse, para quem não acompanhou o primeiro vídeo, ele caiu na água, tá? Caiu na piscina e eu perdi o contato do celular, ele está aí na manutenção. Vamos ver se vai ter conserto ou não, tá? Estou gravando aqui até com o celular da minha mãe para não deixar vocês na mão, certo, fiel? Então, eu não estou respondendo todos os comentários, tá? Eu tenho que abrir o notebook para responder alguns comentários, mas obviamente que eu vou responder muitos comentários no dia de hoje ainda e você pode comentar, tá, fiel? Mas estou lendo alguns, tá? E muitas pessoas aí não estão entendendo. Quando eu disse que, num vídeo anterior, eu disse que as negociações com o Pogba estavam avançadas. E depois eu trouxe no vídeo de hoje que, apesar de estar avançado, é uma negociação difícil. O que as pessoas não entenderam? O Corintianeiro ou está avançado ou está difícil. Não, fiel, realmente está avançado e realmente é difícil. Por quê? O Corinthians chegou no denominador que o jogador quer ganhar para jogar no Brasil, que é os 4 milhões de reais, tá? A Esporte da Sorte vai bancar 2 milhões e 200 mil reais ou arrumar outro tipo de vamos dizer, para divulgar a sua marca no Corinthians, ou com placas publicitárias, ou algum merchan aí no, vamos dizer assim, no camarote do estádio, alguma parte do estádio, algo que ela possa chegar nos 4 milhões. Mas os 2 milhões e 200 é certeza dela arrumar. Em outras palavras, o Corinthians teria que arcar com mais 1 milhão e 800 mil reais para ter Pogba no Corinthians ganhando 4 milhões de reais. Acontece que o Corinthians está procurando um outro parceiro sem ser a Esporte da Sorte para ajudar a bancar o salário do Pogba, tá? Então essa outra parceria que o Corinthians está tentando arrumar bancaria aí 1 milhão e 800 mil reais para o Corinthians ficar zerado do salário do Pogba. O Corinthians não precisaria dispor de apenas R$1 para bancar o salário. Cara,
Eu acho a seguinte forma: o Corinthians vai trabalhar o marketing do jogador. O Corinthians vai ganhar muito dinheiro com marketing, vendas de camisa, acessórios, tudo relacionado ao Pogba, tá? Em outras palavras, eu acredito que se o Corinthians dispor de 1.800.000 reais da sua conta para pagar o Pogba, o próprio jogador se paga. O próprio jogador consegue se pagar. O que me deixa contrariado é que ainda não foi efetivada a proposta oficial para o jogador. Ele disse o parâmetro, ele disse, olha, para mim jogar no Brasil é 4 milhões de reais. Chegar no jogador, Pogba, os 4 milhões de reais que você quer ganhar no Brasil, a gente vai te pagar os 4 milhões de reais por vias assim, assim, assado. É um ano de contrato, então assim, assim. Cláusulas contratuais, se você jogar tantas partidas, você vai ganhar tanto. Se você fizer tantos gols, se você... Como todas as cláusulas contratual tem que ter para esses jogadores midiáticos, ainda mais com o Pogba, que leva uma vida noturna bastante badalada, e ainda mais com um jogador que está bastante tempo sem jogar. Não estou aqui discutindo a qualidade técnica do atleta, tá? Estou aqui discutindo que o jogador vive uma vida de balada, tá, fiel? Diferente do Memphis, que é um jogador totalmente concentrado, um jogador que veio para jogar realmente futebol. E o calendário brasileiro assusta qualquer atleta. Não é qualquer atleta que consegue acompanhar este calendário, tá, fiel? Então o Corinthians tem que usar as cláusulas contratuais para se proteger. Se proteger aí do jogador jogar 3 partidas, de 15 partidas jogar 3 partidas, um jogador totalmente ausente. O Corinthians tem que ter essas cláusulas como obrigação para o Corinthians, para ele conseguir se proteger caso o jogador não consiga, não é conseguir jogar bem, tá, fiel? Caso o jogador não participe das partidas, caso o jogador não leve a sério o Brasil, o Corinthians tem que ter este, vamos dizer assim, esse plano B para conseguir uma rescisão da melhor forma possível e não fazer igual o São Paulo fez com o Daniel Alves, pagando milhões aí para o jogador, estando parado, o jogador não jogando nada, o jogador totalmente indisplicente, tá? São Paulo também perdeu bastante dinheiro com o Rames Rodrigues. Então o Corinthians, ele tem que saber se prevenir, ele tem que saber ter esse autocuidado em relação ao contrato, por isso tem que ter as cláusulas contratuais muito bem detalhadas, tá, fiel? E o que é difícil, que eu disse para vocês, o que é fácil? O Corinthians chegou no valor que o Pogba quer ganhar. Pronto, acabou. Ele não quer ganhar 4 milhões para jogar no Brasil, o Corinthians tem uns 4 milhões para pagar. Mesmo se não arrumar outro patrocinador, o Corinthians banca 1.800.000 pro jogador, banca 1.400.000 pro Coronado, banca 1.800.000 pro Pogba, tá? Só que o problema nessa situação, que está difícil, é porque tem clubes lá fora na Europa também que querem o jogador, que pode pagar os 4 milhões facinho, chegar até nos 5. Então é importante que o Corinthians faça a proposta para o jogador oficialmente o mais rápido possível, se realmente o Corinthians quiser contar com o Paul Pogba no Corinthians, tá? Então foi isso que eu quis dizer e espero ter detalhado muito bem agora para vocês. Agora vamos entrar aqui na questão do Guilherme Arana, né, fiel? Quem acompanha esse canal, quem é inscrito desse canal, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Faz quantos dias que eu publiquei que o Corinthians estava interessado no Guilherme Arana, cara? Por favor, comentem aí. De 15 a 20 dias atrás. E os créditos das pessoas nunca vão dar mesmo. E eu não tô nem aí, tá? Porque eu já cansei de falar aqui que minha prioridade é vocês. Só e eu fico contente com isso. Vocês acham que não? Porque as minhas informações estão batendo, cara. Então, se as minhas informações estão batendo, é porque eu tenho razão. Se as minhas informações estão batendo, é porque eu estou certo no que eu estou dizendo. E, cara, é muito gratificante você trazer uma notícia que depois é confirmado pelas grandes redes de televisão, que a ESPN deu a informação hoje que o Corinthians está interessado no Guilherme Arana, coisa que eu dei essa informação há 15, 20 dias atrás, que o Corinthians estava interessado no Guilherme Arana, que o Corinthians consultou o Guilherme Arana, tá? Então é importante que isso aconteça para vocês verem também que este é um canal sério, que este é um canal que trabalha. Se eu tivesse com o meu celular aqui, eu teria feito uma montagem, teria colocado aí o vídeo do canal do Corintianeiro, há quantos dias atrás eu dei a informação do Guilherme Arana, mas você pode fazer isso. Você pode entrar no canal, você vai em vídeos, aí você vai procurando nos vídeos, aí você, quando você vê o Guilherme Arana lá na capa, você vai ver quantos dias atrás eu postei esta informação. É importante que isso aconteça, importante para que vocês vejam que este trabalho é sério, importante que para vocês verem que apesar de um cenário simples, apesar, vamos dizer assim, de um vocabulário simples, porque eu não escrevo roteiro, se vocês verem aqui eu estou escrevendo sem roteiro, sem nada, é informação que eu pego, eu já sento aqui e passo para vocês, tá? Então, é um canal simples, mas um canal verdadeiro. É um canal simples, mas um canal sério. Um canal que respeita você, um canal que respeita muito você, que agradece demais a cada like, a cada comentário que você dá.
Vocês veem que direto aí nos comentários eu respondo, eu respeito a sua opinião, porque vivemos numa democracia, às vezes você tem uma opinião diferente da minha, ou uma opinião diferente do colega que está comentando. Vocês são minha prioridade, tá, fiel? E as informações chegam corretamente e eu tenho orgulho de passar a informação para vocês da forma mais transparente possível. E é isso que está se concretizando no dia de hoje. A ESPN trouxe a informação que o Corintianeiro trouxe há 15 dias atrás, que está mais uma informação do canal do Corintianeiro se cumprindo, se confirmando. Corinthians quer Guilherme Arana para o Timão para ser reforço para 2025. Só que não é uma contratação fácil, tá, fiel? Por quê, Corintianeiro? Porque o Guilherme Arana, ele é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro. Só que tem algumas relevâncias que a gente tem que levar em consideração. Quais são? Primeiramente, o Atlético Mineiro não disputa Libertadores da América, tá? E o Guilherme Arana é um dos maiores salários do Atlético. Então, de repente, para aliviar a folha salarial do Atlético Mineiro, pode ser que ele disponibilize do Guilherme Arana. Não é tão fácil assim também, porque ele está negociando aí também atacantes do clube com valores altíssimos para outros clubes também, que se vender, ele pode ter uma resguarda aí salarial nos cofres, tá? Então, fiel, existe o interesse, só que é outro jogador que é difícil, tá? O Corinthians pode tentar envolver jogadores numa possível troca. O Corinthians, primeiramente, vai tentar o empréstimo do Guilherme Arana, só que não é uma negociação tão fácil. Só que o Corinthians já sabe, o Guilherme Arana já sabe do interesse. E o empresário do jogador não quer que ele fique no Atlético. Opa, peraí, mas como assim, corintianeiro? Óbvio, o Corinthians está em ascensão. O Corinthians vai disputar Libertadores, ele vai conseguir conquistar aí a vaga, vai conseguir passar da pré para ir para o grupo de Libertadores. O Corinthians está na Copa do Brasil, o Corinthians está 9 jogos sem perder, o Corinthians está trazendo jogadores de visibilidade mundial. Isso tudo chama atenção para o clube, a mídia fiel, o status é tudo. Então o empresário, ele prefere ver o seu jogador hoje num Corinthians ou num Atlético Mineiro, que não vai disputar nada, que vai disputar o Brasileirão e o Campeonato Mineiro. Ou que prefere ver o Guilherme Arana no Corinthians, que vai disputar Libertadores, vai disputar a Copa do Brasil, chegando grandes jogadores, Memphis Depay lá, sendo televisionado na TV holandesa, com possível chegada de Paul Pogba. É lógico que a preferência é o Corinthians, então isso voga muito, porque o empresário também quer ver o jogador jogar no Corinthians, tá? Mas ainda depende do Atlético Mineiro, os direitos federativos pertencem ao Atlético e o Corinthians tem essas estratégias de tentar envolver jogadores numa possível troca, ou o Atlético não quiser vender, quiser preservar o jogador, pelo menos emprestar o jogador aí por 1 ano de contrato, certo, fiel? Qualquer informação nova que tiver referente ao Guilherme Arana, eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvida, e trago mesmo, tá? E nesse canal, quando trazer informações antecipadas, vocês podem confiar, porque elas se cumprem, mais cedo ou mais tarde, elas vão se cumprir, porque aqui este canal é um canal sério de informações esportivas do nosso Corinthians, certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!